Hello, hello! Eu me chamo Camila Santos, sou uma apaixonada pelo tema experiência do cliente. Tenho mais de 15 anos já atuando na área e tenho a alegria de dizer que, desde que decidi não guardar esse conteúdo para uma empresa só, nós fizemos história. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Eu quero contar a história de uma executiva em especial que participou de uma mentoria nossa. Quando nós começamos esse lance de mentorias, eu estava no começo da empresa e falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para disseminar todo esse conteúdo que eu tenho aqui de tantos anos de estudo, tanto nacionais quanto internacionais, de neurociência, psicologia positiva, feliciência, tanto no IMD da Suíça, na Roche de Boston, no IE da Espanha, e eu precisava juntar isso e conseguir transmitir para as pessoas. A minha bagagem, minha expertise vem muito do mundo de eventos executivos, e eu pensei, bom, o que se faz num evento executivo? Você vai para ouvir um conteúdo muito legal e para trocar figurinhas com as pessoas. Falei, vou fazer a mesma coisa online. Comecei e confesso que tive bastante medo. Falei, será que esse conteúdo vai ser mesmo agregador para as pessoas? Vai ser bom? Hoje, depois de ter atendido mais de 10 mil clientes, mais de 300 empresas atendidas, mais de 10 mil pessoas impactadas direta e indiretamente, estou falando de grandes empresas, tá? Estou falando de empresas como Banco Itaú, Riachuelo, BTG Pactual, MRV, algumas que inclusive conquistaram prêmios em decorrência dessa relação aqui junto com a gente. Só que tem uma em especial que eu queria dividir aqui com vocês e contar um pouquinho do porquê você deveria participar dessa mentoria ou por que não deveria participar, talvez. Enfim, aqui é super livre. Eu quero que você analise se isso faz sentido para você ou não. Tinha uma prospect, né? Ela estava num momento super legal da jornada dela, em que ela dizia o seguinte: eu quero ser referência. O cliente é SESI, tá, gente? SESI Rio Grande do Sul. Eles nos disseram assim: olha, Cami, a gente quer participar, mas a gente não sabe muito bem se a gente quer investir, a gente não sabe se a gente tem essa grana e tal. E aí, depois de conversar um pouco, nós entramos num acordo e ela decidiu participar, decidiu investir na carreira dela. E foi muito engraçado, porque ela disse que não tinha aquela grana, falou, pô, tô com dificuldade, tal, tal, tal. Mas no mês seguinte, a gente já fechou um workshop de R$ 16.000 e foi avançando. Não porque eu queira empurrar mais produtos para qualquer pessoa, tá? Mas porque ela queria fazer grandes movimentos. E, de fato, hoje ela é referência nacional dentro do SESI, dentro da rede SESI, e eu vou contar um pouquinho por quê. Antes de mais nada, vale a pena dizer que ela começou na mentoria Starters. Tem dois tipos de mentorias e vale a pena dizer a diferença dessas duas coisas e um pouco do que ela aplicou dentro da estratégia de negócio dela. A mentoria que ela participou, nós, primeiro de tudo, fazemos uma grande integração com todos os participantes para trazer o CPF para o jogo. A ideia, quem já participou das nossas mentorias sempre diz que é sensação de sofá de casa. Sempre a galera sai com a sensação de tipo, nossa, mas podia ter tido mais horas, né? Apesar da mentoria Starter já ter 7 horas e meia, tá, gente? Então são 3 dias pauleira em que a gente passa 2 horas e meia juntos explorando. Só que a gente tem algo que fica muito claro, duas coisas pra gente. Que tão importante quanto falar de experiência é viver experiências, então a gente tenta trazer, estudamos com muita frequência andragogia, educação com entretenimento, então somos eternos contadores de histórias, então trazemos muitos cases atrelados à metodologia para que você consiga aplicar no dia seguinte. Participou do primeiro dia, no segundo dia você já pode contar alguma história dizendo, pô, conversei com o meu diretor de RH. Um dos cases, por exemplo, é a Isabela, do BTG Pactual, que é diretora lá, ela participou de alguns dias, e um dos dias ela trouxe para a gente: olha, já fui ontem mesmo conversar com a RH, já vamos começar essa grande transformação. E é isso que nós queremos, transformar verdadeiramente vidas, né? Aliás, assim como a Isabela ou a Janaína, que é do SESI, elas transformaram as histórias delas, é importante que você também entre com a mentalidade muito clara do que você quer fazer nesse tipo de mentoria, né? Nessa integração, a primeira coisa que a gente pergunta é: o que você veio fazer? O que você está buscando? Se for só, eu quero buscar conteúdo porque eu gosto de acumular conteúdo, talvez essa mentoria não seja para você. Nós queremos acumular histórias de pessoas que transformam vidas, né? E tem três tipos de pessoas que costumam buscar aqui pela nossa mentoria. São, às vezes, profissionais de experiência do cliente que querem ser promovidos, que querem dar o próximo salto, que querem ser admirados, que querem contar suas histórias de sucesso nos grandes palcos de grandes eventos, né? Que é o caso, por exemplo, do pessoal da MRV que participou com a gente e já foi duplamente premiado tanto no Grande Prêmio da ABT quanto da Clientes SA,
A gente fez muitas coisas juntos em decorrência desse start ali com mentorias, né? Então, profissionais que querem, o Alan, eu brinco com ele que é Alan, né? Porque a gente fala assim, não tem acento, como é que a gente fala? Ele foi promovido também, muito recentemente, falou, pô, obrigada, minha eterna mentora e tal. Então, a gente quer isso, que a pessoa consiga aplicar. Não sejam só conteúdos, porque senão a gente chamaria isso de curso, né? O curso depende muito do aluno, se ele vai aprender ou não. Na mentoria, a gente quer pegar na mão, quer ajudar, e não é porque os 3 dias de mentoria starters acabam que acaba a nossa relação, muito pelo contrário, nós continuamos. Então, nós começamos interagindo um pouco desses participantes. Uma pergunta que sempre nos fazem, tá? Antes de entrar nos conteúdos que são abordados. Ah, mas eu já sou muito avançado, já vi de tudo. Só que é comum que a gente esteja numa bolha, né? Na bolha de se você trabalha em banco, na bolha de se você trabalha no varejo, na bolha de se você trabalha numa cooperativa, na bolha se você trabalha em uma construtora. Então, quando você abre para ouvir não só o que a Camila tem para te dizer enquanto técnica, enquanto cases que aconteceram, mas as outras pessoas, você consegue tem muita gente que saiu da mentoria e falou assim, vamos fazer um bench? E juntou com outra pessoa lá dessa mentoria para trocar figurinhas mais profundas. Então, é mais do que uma mentoria, é um portal que você tem para dar os próximos passos na sua carreira. Segundo tipo de profissional que participa, normalmente são pessoas que estão começando o seu negócio enquanto mentor, enquanto professor de experiência do cliente e querem ter mais bagagem. Tem gente que até me pergunta, Cami, mas eu posso participar? Porque eu quero ser consultor, eu quero ser palestrante, eu quero ser quase que ter o concorrente. Sim, gente, pelo amor de Deus, serão muito bem-vindos, bem-vindas, porque a gente quer mais pessoas falando sobre o tema experiência do cliente. Aliás, eu tenho como missão de vida levar o tema experiência do cliente para lugares onde os grandes eventos não chegam. Por isso que eu sou tão grata a algumas das nossas mentoradas, elas conseguiram criar seu produto físico e digital lá em Juiz de Fora, por exemplo, e me mandam mensagem, Cami, conseguimos, que legal, nos leva para algumas empresas, alguns deles a gente pegou e levou, passou um dia visitando empresas, foi lá no Mercado Livre, foi no iFood, então é uma mentora de vida que eu quero ser para cada um que passar por aqui. O segundo teve uma galera lá do Nordeste, né? Maravilhosas, que elas chamam de madrinha. Eu falo, ai, que bonitinho, né? Tipo, fada madrinha, assim, porque um dia ela tava com dificuldade no negócio dela, e além de participar das nossas mentorias, ela também, a gente teve conversas extra em que ela conseguiu abrir o negócio dela e ela atende a área da saúde, e elas mandam super bem. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer fazer. Então, para isso, a gente começa com uma integração e a gente investe muito tempo nessa integração, tá? Depois a gente mergulha nos conceitos de revisita o que é a experiência do cliente de fato, porque a gente pode ficar meio enviesado com o que a Forbes diz, a Forrester diz, que eu concordo, tá, gente? Só que a gente tem que ter um olhar muito mais humano para isso. Aliás, esse é um ponto que eles dizem que é diferencial. Nossos clientes, nossos mentorados, dizem que é um grande diferencial. Esse olhar humano tem um conceito chamado tecno-humanização, que diz que quanto mais tecnológicas as coisas forem, melhores humanos nós precisamos ser. Então, é isso que nós queremos fazer com cada um de vocês. Preparar vocês para serem os Sherlock Holmes da experiência do cliente, para conseguir enxergar coisa que o teu cliente nem te disse ainda, mas que você, com base nos dados, cruzamentos, uma série de coisas, vai conseguir fazer. Então, a gente traz essa reflexão, traz uma série de cases, traz desde cases mais manjados, tipo Netflix, até cases um pouco mais que a gente acha que é manjado, mas a gente não parou para olhar sobre essa ótica do Google, por exemplo. Uma provocação que a gente faz. Por que você compra um celular, um computador, vem um outro buscador, tipo Bing, Yahoo, e você vai lá e digita Google? A gente desmistifica, desvenda esses cases aqui dentro da nossa mentoria e traz um jeito que você vai abrir tua mente para essas coisas. Trazemos dados para quem é mais cético e fala assim, não, eu quero dados. A gente traz dados de mercado, então, estudo da Bain Company, da Harvard Business Review, do BCG, uma série de coisas. Traz esse mergulho e também a gente indica outros profissionais. A gente acredita que é um pensamento egoísta eu, Camila, falar mal de outros profissionais, ou, não, não contrate aquele palestrante, não faça a mentoria do outro. Pelo contrário, uma das primeiras páginas que nós colocamos são sugestões de profissionais muito admirados no mercado que você deveria seguir. Além de uma análise de cargos, de salários, de cursos indicados, de literaturas indicadas, para que você possa expandir teu conhecimento, dar um boom de verdade. Ainda nessa primeira mentoria, na Starters, a gente fala sobre o conceito de ROCs, a gente acredita que não dá para falar de experiência do cliente sem conectar a resultados. Seria um negócio que não se sustenta. Fica como a galera no inglês fala, fluffy, fofo.
né? E ninguém vai te dar moral dentro das empresas e nem você mesmo vai conseguir sustentar, caso você seja um empresário. Aliás, não falei do terceiro tipo de perfil que participa com a gente. Então, primeiro são os profissionais experientes do cliente que querem dar o próximo salto na carreira. Segundo, profissionais que querem criar as suas próprias mentorias. E o terceiro são empreendedores. Camila está falando o nome de grandes empresas, tipo MRV, Riachuelo, Marisa, Jacto, que é uma empresa de agrícola e tal. Então, não é só para essas grandes empresas. A gente já ajudou muito empreendedores eh, de, eh, de personal organizer, por exemplo, que organizam a casa das pessoas, ou pessoas de salão de beleza, ou pessoas que fazem essências, aromas e querem ampliar o leque de possibilidades que entregam para os seus clientes. Então, a gente ajuda muito todo esse tipo de perfil. Rocks, né? Então, voltando aqui, a gente quer que essas pessoas consigam proporcionar uma boa experiência, mas que elas conectem isso a resultados. Então, a gente traz alguns tipos de retorno sobre a experiência: cross-sell, upsell, redução de downsell, aumento de produtividade, de eficiência, visibilidade da marca. Então, tudo isso a gente fala sobre alguns tipos de rocks e como você tem que ser um alquimista da experiência do cliente para conseguir conectar o tipo de experiência, aquele processo, a algum tipo de resultado. Como é que você faz essa conexão? Então, a gente discute muito sobre isso. Além disso, e eu falei para vocês sobre esse conceito de tecno-humanização, a gente aprofunda esse conceito com cases. A gente traz o case Nubank versus Itaú, o que eles fizeram, que espantou muito, que foi uma ótima decisão e ao mesmo tempo foi uma péssima decisão. O case da Enel e da CPFL, por que hoje, se o mercado já fosse aberto de energia, você iria preferir escolher a CPFL ao invés da Enel, por causa de uma ação que eles fizeram de muito boa intenção, mas que quando a gente pensa a experiência do cliente, a gente tem que pensar mais do que as pessoas comuns, tá? A gente traz um pouco do case MRV, falamos sobre Singu e Natura, Magalu, Mercado Livre, falamos sobre como essas empresas todas inovam, e aí a gente traz os conceitos de inovação, incremental, radical, aberta, traz um glossário da experiência do cliente. Uma pergunta que sempre nos fazem: Cami, vai mandar esse material para a gente? Toda vez ao final da mentoria, a gente manda o material para vocês. E digo ao final, porque tem coisas que a gente às vezes acrescenta, dependendo de cada turma. Vale a pena dizer que cada turma, principalmente da Starters, preenche um formulário nos dizendo qual é a grande busca. E eu, pessoalmente, leio cada resposta, entro no perfil do Instagram, do LinkedIn de cada pessoa para conhecer e conseguir personalizar aquilo, principalmente na minha fala, né? Então, a gente entrega para vocês esse glossário para que você não tenha que decorar cada coisa, como funciona, o que é. A gente faz uma reflexão, um mergulho sobre os conflitos geracionais, o quanto você não pode olhar só, tipo, é um senhor de 80 anos. E isso não vai te trazer muitos dados para você agir com a experiência do cliente. Você pode enviesar, você pode trazer uma série de coisas que são da sua mente. Então, a gente traz um pouco dessa reflexão. Depois a gente vai a conceitos que andam junto com a experiência do cliente, colados, e às vezes a gente deixa de lado e fala: isso não é comigo, isso é com a galera de UX, isso é com a galera de CS. E a gente traz esse conceito, né? A gente traz desde como o Don Norman cunhou esse termo de UX, né? Desde a concepção até o que usa no dia a dia. E a gente traz um estudo de caso. A gente gosta muito de estudar o caso Nike, de um tênis específico, e a gente fala o que é experiência, o que é sucesso dentro disso aqui. Além disso, a gente começa a explorar como é que isso vai entrar no negócio. Então, o tempo todo a gente fala assim, tá bom, mas como é que esse monte de case legal vai fazer parte do teu dia a dia? Então, a gente fala sobre o ciclo virtuoso de experiência do cliente. Na sequência, a gente fala do CS e traz uma série de exemplos, porque CS normalmente a gente sempre acha que é para empresas de software. A gente quebra essa coisa na tua cabeça. Não é só para empresa de software. Então, a gente traz análise para cases de saúde, para cases de eventos, para cases farmacêuticos. E aí sim, a gente traz também o estudo de caso do RD, que é um CRM super admirado. Então, a gente traz esses estudos. Na sequência, a gente quer entrar em indicadores, para que você consiga ter a bússola, né? É a mesma coisa que eu brinco assim, que você pode dirigir um carro sem olhar o painel. Mas se você fizer sem olhar o painel, talvez você pode ficar sem combustível, você pode bater o carro, você pode levar uma multa porque acelerou demais. Então, precisa dos indicadores. Mas antes dos indicadores, a gente precisa pensar que alguém vai protagonizar esses indicadores. O indicador é só um resultado final. Então, a gente traz psicologia positiva, feliciência, Ikigai, a conexão do Ikigai com o Círculo Dourado, como cada colaborador empresta o CPF todos os dias para o CNPJ, então que a gente precisa ter isso em mente antes de sair por aí medindo indicadores. Depois a gente apresenta a pirâmide da experiência do cliente, que é
básico para quem olha para a experiência do cliente. A gente traz um case para mostrar como o tiro teria saído pela culatra se eles tivessem feito a parte fofinha antes de investir na pirâmide da experiência. E aí sim a gente entra em indicadores, 12 grandes indicadores, tanto de experiência do cliente quanto de negócios e como eles se correlacionam. Feito tudo isso, gente, juro, isso tudo é só na primeira mentoria, na Starters. Então, mesmo para quem já é muito avançado, vale a pena participar, porque você consegue conversar com outros colegas. Por exemplo, como é que eles olham para a NPS? Como é que eles olham para a SES, que é aquele indicador de esforço? Como é que eles olham para a satisfação, para o indicador de satisfação? O de tempo médio de atendimento, o tempo médio de espera, como é que cada um olha, como é que cada um faz, que boas experiências trocam. Muita coisa legal já surgiu só dessa conversa. A gente faz um exercício juntos de Customer Health Score, que é um indicador que menos pessoas utilizam, mas que é muito forte. E a gente faz essa análise e fala, caramba, né? E aí sim a gente mergulha em como entender melhor o cliente. Digamos que você não tenha nenhum dado do seu cliente ainda. Ou caso você tenha, como é que você vai conseguir transformar isso em clusters? E aí a gente começa a trazer um pouco da gestologia Disney, com todas as histórias lindas, maravilhosas que vocês podem imaginar da Disney. Só que a gente vai além, a gente não fica só nisso, a gente fala sobre o tratamento de dados para você conseguir desenhar muito bem os clusters, o que fazer e o que evitar em pesquisas, que tipos de pesquisas existem, como essas pesquisas vão te trazer 3 tipos de dados, né? Semi-estruturados, não estruturados, semi-estruturados e estruturados. Como é que você vai olhar para isso? Como é que você vai desenhar o teu Pareto? O que é Pareto, Camila? A gente traz uma linguagem muito simplificada, inclusive para se você saiba nada, você vai conseguir saber. Você vai conseguir entender um pouco. E caso você manje muito, você vai revisitar e vai poder trocar com todos os seus colegas. E normalmente a gente tem um nível bem senior de pessoas que participam, então é super legal, porque um puxa a régua do outro, né? A gente vai discutir como criar os tipos de personas, né? Brand persona, proto persona, buyer persona, audience persona. Uma iniciação a mapa de jornada. Como o mapa de jornada, a gente tem um workshop exclusivo só para ele de 10 horas, a gente pensou, poxa, a mentoria viraria uma vida se a gente não quebrasse. Então, a gente tem uma iniciação a mapa de jornada, com quais são os elementos mapeáveis, como é que isso vai desdobrar lá num playbook, que é um guia processual, para que esse mapa de jornada faça sentido e não vire só uma coisa bonita na tua parede ou na plataforma que você utilizar. Na sequência, a gente entende que você já tem materiais para entender teu cliente, mapear a jornada dele, transformar isso em processo. Chega a hora de fazer a governança disso, que é estruturar em que momento você vai apresentar o quê, como vai ser, para quem você fala sobre isso, experiência do cliente primeiro dentro do negócio. Então, a gente traz a cascata, desde a experiência do colaborador até a experiência do cliente, como é que você vai levar isso. E nós acreditamos que isso começa desde a atração do talento adequado. Então, eu trago um case, case insanos, né, em que podia ter tudo dado errado, porque o mercado caiu assim, matando, dizendo que aquele case era horroroso e tal, mas naquela ocasião se contratou a pessoa adequada para aquela função, né? Pensando que você vai ter que influenciar pessoas, nós trazemos metodologia das mais avançadas, muito faladas no exterior, que é da pirâmide da influência da Arbinger. Então, a gente fala um pouco sobre isso, ressignifica a frase, o entendimento sobre comunicação, porque comunicação, a responsabilidade é de quem emite. Então, de como eu entendo o meu interlocutor. Quando você vai começar a levar essa temática para teus colaboradores, para o teu líder, para qualquer lugar, você precisa se empenhar nisso, né? Então, a gente traz o passo a passo. Traz, inclusive, metodologias de andragogia, de edutainment, tudo que é para que você consiga ensinar para os adultos dentro da tua corporação que esse negócio é realmente importante e que isso realmente traz resultados. Falamos sobre rituais importantes dentro da empresa, falamos sobre metodologia de feedback, que é para você conseguir sustentar esse projeto todo dentro da tua corporação, sobre o poder dos momentos dentro do negócio, sobre matriz de integração Disney, que tem lá nas primeiras literaturas de experiência do cliente, chaves de encantamento que você pode ou não adotar no teu negócio, mas você precisa impreterivelmente saber que isso existe. Até avançado do avançado do avançado, que são os conceitos de Humaning. Humaning, a gente não está falando de... Tem muita gente que fala do B2B e B2C. O que é B2B e B2C? B2B é de business para business, de empresa para empresa. Quando a Coca-Cola vende para o supermercado, é uma relação B2B. B2C é quando a Coca-Cola vende para você cliente final, ou quando o supermercado vende para você cliente final. Nesse contexto, e aí muita gente fala assim, não, mas não é nem B2B nem B2C, é human to human, de humano para humano.
Ótimo, mas nem todos os humanos são iguais. Quando a gente começa a falar sobre diversidade, inclusão, de fato, a gente fala sobre o conceito de humaning. E humaning é um conceito que foi cunhado pela Mondelez, e lá a gente traz alguns cases para analisar o da Maggi, da Rexona, para ver como é que você está olhando para isso, né? E por último, a gente vai deixando muito claro que todo mundo vai falhar em algum momento dessa jornada. E a gente traz o dia em que até a Disney falhou e que provavelmente é a chave para você destravar todas as coisinhas dentro do teu negócio, para evitar esse erro que a Disney teve, que é muito sobre as obviedades serem ditas. E como estruturar tudo isso, a gente deixa alguns spoilers para você falando de OKR, que é Objetivos e Resultados-Chave, que é algo que pode te ajudar na tocada de bumbo aí no dia a dia, e introdução ao MLP. Muito se fala sobre não, quando você trabalha com a experiência do cliente, você não pode fazer o que dá, que é viável. Você tem que queimar um pouquinho mais de neurônio para fazer o que é lovable. E a gente começa a falar sobre o que é lovable. Depois de passar por essa mentoria, Janaína, lá do SESI, do Rio Grande do Sul, ela apostou no produto, ela falou, cara, que irado, eu preciso apresentar isso para toda a rede. E a gente fez um evento de um dia, muita mão na massa, com todas as pessoas lá, todos os líderes de anos de casa. Então, imagina você dizer para alguém que tem 20 anos de SESI, 30 anos de SESI, que a gente precisa fazer mais ainda do que a gente já entrega. Mas eles fizeram coisas tão incríveis, tão memoráveis, tão apaixonantes, que hoje é muito comum você seguir ela no Instagram, Janaína Fleck, e você vê o quanto ela conseguiu ampliar esse movimento, o quanto as pessoas começaram a ter muito mais essa visão customer-centric e o quanto isso trouxe mais resultados para o negócio. Imagina que eles começaram a criar fatores amáveis, mas com todo os bastidores muito melhor estruturados. Um dos efeitos amáveis que ela fez, olha que história bonita, gente, que história bonita, eu aplaudo de pé toda vez que eu lembro. Eles fazem dentre as várias coisas que o senhor SESI faz, porque quando ela desenhou a Brand Persona, ela entendeu que o SESI era um senhor de 80 anos, mas que ele não era um senhor velhinho, ele era um senhor modernoso e tal, e que usa tecnologias e tal. E ela disse que uma das entregas é o EJA. Para quem não sabe o que é EJA, é ensino para adultos, alfabetização para adultos, que é mais difícil. E passa por coisas que às vezes não estão visíveis ao olho nu. E ela criou um processo lá de, por exemplo, entregar uma caneta no momento em que a pessoa se inscreve para o EJA. Porque a caneta vai passar a fazer sentido para a vida daquela pessoa. Ai, gente, é lindo demais. Fala aí. Muito bonito, mas óbvio que isso está conectado a resultados, a maiores recomendações, a maior taxa de vendas, a redução no número de reclamações, porque esse cliente se sente acolhido, cliente perdoa erro, não perdoa falta de postura. E tanto Janaína quanto alguns de nossos outros clientes, como por exemplo, o pessoal da Claro, Brasil Center, o pessoal da Localiza, o pessoal da Gol, enfim, N empresas, participaram dessas mentorias de Itaú, falaram assim, Cami, muito legal. Mas eu vejo, a gente tem um ritual, gente, se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá, Camix Customer _CX. Eu faço todos os dias um quadro chamado Wall Backstage, onde eu abro a câmera 10 minutinhos final do dia para falar sobre alguma coisa de experiência do cliente. E eles falaram, Cami, mas tem assunto que a gente queria explorar mais, que dentro da mentoria Starters a gente queria tocar mais. E a Camila, de quando criou a primeira mentoria, não é a mesma Camila. Eu sou uma eterna aprendiz, gente. Todo dia me inscrevo em um curso novo, faço teatro, faço stand-up, faço um monte de coisa para entregar o melhor do melhor, supra-sumo para cada um de vocês. E um dos conhecimentos que eu angariei ao longo dessa jornada foi justamente sobre neurociência, e as pessoas pediram uma mentoria avançada. Então chegou a hora da gente destravar, e aí agora você vai entender a diferença. Sobre tudo isso que eu te falei, tudo isso está na mentoria Starter, 7 horas e meia de muito mergulho, de muito conteúdo e um começo de prática, tá? A gente coloca alguma coisa ali na prática, tem certificado de participação, tem grupo de WhatsApp para você trocar figurinha com as pessoas. A gente brinca que a sensação é da nossa Vegas da experiência do cliente. Então, você vai participar, é muito colaborativo, muita troca, muito intimista, e por isso não fica gravado, tá? Esse é algo importante para você ter em mente. Ah, Camila, mas e daí se eu ficar com dúvida em algum conteúdo? Participou de uma vez, você pode participar de todas as vezes que tiverem. A gente tem turma mês sim, mês não, do X-Mentoring, do Starters, e mês sim, mês não, do Advanced. Então, você pode participar de outras turmas, o que vai te permitir conhecer outras pessoas. Teve uma participante que ela participou de uma turma, e daí depois ela abriu um negócio. Ela falou, poxa, eu preciso participar com essa outra visão. Posso? Ela participou, então ela viu o conteúdo e ela botou a galera para trabalhar para ela, tá, gente? Então foi super legal. Isso nos fez abrir a turma avançada.
A turma avançada tem uma dinâmica diferente. Então, 30 minutos de conteúdo, 30 minutos mão na massa. 30 conteúdo, 30 mão na massa. 30 conteúdo, 30 mão na massa. Porque a gente consegue explorar muito mais. Mas é importante que todos esses conhecimentos do Starters sejam muito claros em sua cabeça. Porque senão você atrapalha a turma avançada. Você vai se sentir perdido, falando, mas qual é o indicador que eu posso colocar aqui? E a gente não mergulha em indicadores, a gente mergulhou em indicadores no Starters. Então, pensa bem, pesa bem. Aliás, justamente pensando nisso, a gente recomenda que faça as duas. E para isso a gente dá um descontaço de 20% para que você consiga participar tanto da mentoria Starters quanto da Advanced. A mentoria Advanced, a gente começa também com uma integração, só que a gente não faz a integração do mesmo jeito que a segunda, que a primeira, porque, poxa, muita gente já se conheceu e tal. Então a gente traz um fator surpresa ali que eu vou contar só quando você chegar lá. E aí a gente começa falando sobre jornada, porque tudo que a gente vai atuar é mostrando o quanto isso pode estar na jornada, mostrando o quanto isso impacta a jornada. Então, falamos sobre elementos mapeáveis na jornada. São mais de 10 elementos mapeáveis, tá, gente? Desde antes do cliente se tornar seu cliente até o avançado. Então, a gente já vai para salas de discussão para fazer uma mão na massa. É muito comum que quem se acha o tal ou a tal, e sem demérito, tá, gente? A gente tem um negócio chamado efeito Dunning-Kruger, que evidencia o quanto a gente muitas vezes ignora as nossas próprias ignorâncias, o quanto a gente acredita que a gente sabe fazer porque a gente nunca foi tentar fazer com outras pessoas, analisando outros mercados, outros negócios. Então é comum que a gente vá para salas paralelas e erra. E aí a gente volta para salas junto em plenária e corrige e vê oportunidade. Isso é super legal. E é um ambiente de segurança psicológica para que você possa errar tranquilamente e rir dos seus erros, falar, nossa, ainda bem que eu errei nesse grupo aqui de amigos. Depois de fazer essa primeira mergulho em mapa de jornada em que a gente bota a mão na massa, de fato, e vocês recebem um link com todos os materiais, todos os canvas que você pode utilizar essas metodologias dentro do seu negócio. Eu digo que muitas pessoas me dizem, inclusive, que fazem MBA de experiência do cliente e que eles não aprendem o que a gente ensina aqui no MBA. Eles falam assim, cara, é como se eu tivesse feito assim, 4 anos de graduação em experiência do cliente já. Então, venha com a mente muito aberta para realmente mergulhar e deixar o cérebro fritando. Aí a gente apresenta, inclusive, algumas ferramentas tecnológicas, já que você está num nível mais avançado, você consegue ter esse acesso a ferramentas tecnológicas que vão te ajudar no momento zero da verdade, por exemplo, no Zero Moment of Truth. Mas o que é o Zero Moment of Truth? Fica calmo que a gente explica aqui, a gente analisa e eu passo de sala em sala mentorando. Depois, a gente começa a mergulhar muito em comunicação, porque boa parte da experiência do cliente está presa em comunicação, verbal e não verbal. Então, a gente começa a refletir. E a gente traz, inclusive, indicadores que você pode medir, porque a gente pensa em indicador de experiência do cliente sempre NPS, CSAT, SES, que são os tradicionais. Mas a gente fala sobre indicadores de negócio, de atração, de taxa de cliques, coisas que às vezes o profissional de marketing está muito ligado, mas o profissional de experiência do cliente às vezes não olha para isso. E isso pode ser uma experiência que você proporcionou, uma campanha que você fez diferente e que impactos isso teve. A gente faz um estudo de caso do quanto não precisa falar, olha, promoção, olha, eu sou o melhor para conseguir vender. Mais de 85% das nossas decisões são emocionais, e a gente bate muito forte isso na mentoria mais avançada, porque vocês já estão com a mentalidade pronta para não achar que a gente está trazendo algo fluffy. A gente sempre tenta conectar resultados e vocês vão nos trazendo isso. Então, a gente estuda o caso da Edeka. É comum surgirem lágrimas, tá, gente? Muitas lágrimas. Aí depois a gente vai analisando outros cases midiáticos, que todo mundo sempre adora, né, gente? Case da Budweiser, da Porsche, da Benetton, da Coca-Cola. E falamos sobre que essas comunicações todas têm em comum e como dá para replicar no teu negócio, seja uma empresa de software, seja uma empresa de construção, banco, varejo, salão de beleza, maquiadora independente. Ah, eu vendo meus brigadeiros, é para mim? Sim, é para você. E a gente tenta trazer isso, porque as turmas sempre são muito intimistas, tá, gente? A gente tenta ter no máximo 10 pessoas para a gente conseguir explorar o negócio de cada uma das pessoas. Então, fiquem ligados nisso, porque isso é um fator super importante e que traz o diferencial para essa mentoria. Falamos sobre o segredo de antagonizar, que foi algo que lá atrás, quando eu estudei publicidade, isso já era muito evidente e hoje cada vez mais. Só que às vezes a gente nem percebe, a gente acha engraçadinho, acha fofinho e não percebe a técnica que tem por trás, que é fácil de replicar, né? Fácil, fácil não, mas é replicável. A gente vai trazer cases impactantes do uso da comunicação, traz um case reserva de um trocadilho com palavras, case de brand persona na prática, e aí a gente começa a
fazer um exercício de brand persona. Se a sua empresa se tornasse uma pessoa agora, quem ela seria? Então a gente faz isso e cria uma bússola da comunicação, porque isso é super crucial para que todo mundo na sua empresa consiga proporcionar uma experiência semelhante para o teu cliente. Ele precisa entender quem ele é enquanto ele empresta esse CPF para o teu CNPJ. E para isso você precisa dizer qual é a bússola da comunicação, quais são os jargões, palavras-chave, frases, emoji, usa emoji, não usa emoji. Como é que é essa comunicação? Então, a gente faz tudo isso juntos. E, como a gente tem um quê de tecnologia nessa mentoria mais avançada, a gente usa inteligência artificial para a criação dessa brand persona. É um momento que todo mundo se diverte, morre de rir e começa a querer brincar muito com essa ferramenta. A gente avança falando que existem modelos de tipos de comunicação para cada etapa da jornada. Por exemplo, se eu fosse fazer uma live muito longa para alguém que não é meu cliente, talvez a pessoa não fique presa ou que não é o momento de compra dela. Então, ela quer ver Reels, ela quer ver. Então, a gente fala um pouquinho de qual conteúdo é para cada momento. E já que a gente começa a falar sobre antes do cliente ser teu cliente, a gente fala sobre alguns modelos, né? Tipo, AIDA, introdução a neurovendas, poder dos gatilhos mentais, que na verdade são atalhos e não gatilho, né? Porque gatilho parece que você vai usar e vai dar certo, mas são atalhos que podem funcionar. A gente começa a falar sobre o fator lovable com mais profundidade, muita profundidade. A gente fala sobre os 9 pilares de Lindstrom, que é um super neurocientista que comprovou que a mesma parte do cérebro que se acende quando eu olho para uma grande marca, tipo Apple, McDonald's, Coca-Cola, é a mesma parte do cérebro que se acende quando eu olho para a religião. E ele codificou quais são esses pilares que a religião utiliza e que grandes marcas utilizam e que você pode utilizar. E com isso, a gente faz algumas dinâmicas lá com vocês, dinâmicas sensoriais, inclusive a gente vai mexer com os teus sentidos, tá? Som, imagem, e você vai se surpreender falando, nossa, isso me leva para algum lugar. E a gente vai trazer um case real de uma mentorada nossa, um case do exterior, porque a gente sempre tem curiosidade de falar assim, como é que isso funciona fora do país? Então, a gente traz o case da Lois, fazemos um sensograma, que é uma ferramenta que Martin Lindstrom utiliza. Então, a gente vai utilizar isso. Vai falar sobre o poder dos rituais, vai falar sobre o case Ritz-Carlton, que também é um case de fora. Fala sobre a importância do questionamento. Rituais e como esses rituais fizeram uma empresa chamada Southwest Airlines faturar mais de 140 milhões por adotar um ritual. Como que funciona o storytelling, o poder do storytelling de fato, storytelling aplicado a empresas que atendem empresas, porque a gente sempre acha que é mais fácil fazer storytelling para uma propaganda da televisão, mas como é que isso funciona? Um pouquinho de jornada do herói, cases do dia a dia que às vezes você não se ligou, porque você está com o seu radar de profissional de experiência do cliente nesse nível, né, de neurociência desligado. Trazemos o modelo Pixar também, de como é que é feita a comunicação deles e como é que você pode utilizar. A gente entra até, para você ter ideia, no quesito hormonal, como uma história pode tocar os hormônios das pessoas e como a gente pode ser mais conciso nas nossas comunicações, menos prolixos e mais atrativos com isso. Falamos sobre o MVP versus MLP com mais profundidade, porque lá na mentoria Starters a gente fala um pouquinho, mas aqui na Advanced a gente fala com mais profundidade. Spin Selling, que é uma técnica de venda, e a gente fala sobre como isso pode servir tanto para você vender mais para o teu cliente, quanto vender mais internamente as coisas, né, os projetos que você quer que saiam do papel. Gancho, a gente vai ver uma série de vídeos e estudar esses vídeos juntos. O que aconteceu nessa cena? Você vai falar, putz, isso acontece muito no dia a dia. Elevator pitch, a gente vai se colocar na posição de um investidor e vai olhar em quem eu investiria para você repensar a forma que você vende as suas ideias, seus projetos. E, claro, como é que a gente pode ter uma comunicação mais colaborativa? E para isso a gente vai falar sobre comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, e como a gente pode construir uma comunicação verdadeiramente memorável. Mas, para além disso, como eu posso colocar a experiência do cliente no planejamento estratégico da empresa? Veja bem, no Starters a gente fala sobre como cascatear o tema experiência do cliente dentro das áreas, junto aos líderes. Aqui a gente fala como você pode sentar lá junto com o presidente, junto com o diretor financeiro, junto com o diretor de RH, para desdobrar essas coisas no dia a dia do negócio, tá? Então a gente fala sobre diagnóstico de maturidade, de experiência do cliente, com QR Codes para soluções gratuitas, tá? Círculo dourado, definição de ponto A, B, definição de missão, visão e valores, e quando que você vai resgatar esses valores para que eles não fiquem lá só como quadros na parede. Análise SWOT, OKR com profundidade, matriz BCG, e a gente faz o exercício de OKR, inclusive, matriz BCG para que você conheça e consiga utilizar dentro do teu negócio. Milestones, que são pontos em que eu gostaria que a experiência estivesse nesse nível em determinado ponto. Desdobramentos, entender o que de fato é estratégico,
tático e operacional. E como é que você vai distribuir isso no Q1, Q2, Q3, Q4? Cami, que é isso? Nunca ouvi falar! A gente vai te explicar, porque é quase uma aula de administração e governança para a experiência do cliente, tá? Vamos falar sobre gestão à vista, sobre... Aí a gente faz um desdobramento de MLP, para que você não fique só com os conceitos de MLP, de Minimum Lovable Project, um projeto minimamente lovable. Então a gente explica. Falamos, inclusive, sobre como você vai lidar com é, os conceitos de comunidade, né? Seja comunidade interna ou externa. Então, a gente fala qual é a diferença de comitê, de conselho de clientes, de embaixadores. A gente traz o nosso case campeão, né? O da MRV, que teve metodologias ágeis, como jogar um jogo planning poker, então teve gamification, teve desdobramento. Então, a gente conta um pouco disso. Traz 9 passos para que seja receita de bolo. Você quer tentar e não sabe muito bem, não entende. Ah, Cami, quando você conta o case, eu fico confusa do que eu devo fazer. Trazemos os 9 passos para que você consiga fazer. Trazemos o comitê de crise versus comitê de clientes, porque às vezes as pessoas confundem essas coisas. E a gente traz comitês de crise, do tipo da Vale, do Nubank, a gente traz esses estudos. Traz o conceito de embaixador interno e externo, qual é essa diferença? Traz os 11 passos para você também conseguir construir os seus planos de embaixadores, né? Se você trabalha em uma empresa muito grande, você quer que tenham vozes que falem da experiência do cliente, não só dentro da tua área, mas em outras áreas, como é que você cria isso? Trazemos alguns cases midiáticos, né? Tipo Gil do Vigor, Brasil! Anitta com a Ambev. E trazemos também, eu fui embaixadora do CX Summit, que foi um dos maiores eventos de experiência e mais influentes quando a gente fala de experiência do cliente. Estive envolvida em muitos outros, tá, gente? Não tinha o título de embaixadora, mas estive envolvida em muitos outros, como CSX Week, que inclusive fui tida como referência nacional algumas vezes. Pela Track também fui reconhecida como um dos 15 nomes mais influentes da experiência do cliente. Por isso, eu não posso guardar esses conhecimentos para mim de forma alguma, tá? A gente fala também de programa de advocacy e a gente faz um exercício de advocacy na prática. E finalizamos em NPS 3.0, que é: teu cliente só vai ser leal e vai recomendar se tudo isso que a gente falou foi feito antes. O NPS é um resultado, é algo que vem para o final, né? Óbvio, falei demais, mas eu não queria deixar pobre essa sua participação em nossas mentorias. Eu queria que você entendesse muito bem por que faz sentido participar. A Jana do SESI teve sucesso, o Alan da Localiza foi promovido, as meninas de Juiz de Fora, do Nordeste, criaram suas empresas, e uma série de outras coisas muito legais acontecem para quem participa de mente aberta, de fato, aqui para a mentoria. Tem gente que pode achar caro. Eu, particularmente, acho que vale muito o investimento. Eu, inclusive, toda vez que faço, falo, cara, vale muito mais, vale muito mais. Eu já participei de cursos que entregam muito menos com um valor muito mais elevado. Mas acho que vale a pena você saber que custa em média 400. Você vai pagar, por exemplo, se você participar só do Starters, você vai pagar 405, 545,80. Se você participar só do Advanced, você vai pagar 586. Participa dos dois, o investimento que você teria seria de R$ 1.131,18. Aí você fala, putz, mas R$ 1.000, cara, nossa, que difícil. Mas e se você for promovido? E se você conseguir abrir teu negócio? E se você atuar como eu atuo, por exemplo, hoje uma palestra minha custa em média R$ 15.000. A gente tem como meta ano faturar pouco mais de R$ 1 milhão. Será que R$ 1.000 não vale a pena? E aí, pensando isso, se caso você queira ser um profissional e tal, mas a gente já fez negócios irem do quase falência para o pivotar. Para quem não sabe o que é pivotar, é criar novos modelos de negócio e ganhar muito dinheiro. Então, a experiência do cliente é atrelada a resultados. Óbvio, a gente faz questão de transformar. Eu até, gente, tenho aqui, ó, tatuado na pele o Brasil, porque eu rodo o Brasil de motorhome levando o tema experiência do cliente. Eu levo isso muito a sério, é tipo minha razão de existir. Eu nem cogito morar fora do país porque eu quero melhorar o Brasil. Então, eu também tinha que fazer minha contrapartida. Caso você participe do Starters e do Advanced, ou seja, o combo, a gente dá 20% de desconto. Vou fazer uma conta aqui com você, cálculo de padaria, hein? Ó, 904, ficaria de 1.131 por 904,94 à vista. Camila, não tem esse dinheiro à vista, pelo amor de Deus, eu ganho um salário mínimo, tá. É para você? Continua sendo para você. Sabe por quê? Porque você consegue parcelar em até 12 vezes. Parcelado em 12 vezes, olha isso, parcelado em 12 vezes vai ficar R$ 90,86 por mês. Se você distribuísse isso ao longo dos dias do mês, ficaria R$ 3,02 ao dia. Caso você seja do time que compra chiclete, por exemplo, sei lá, aquele chiclete Mentos,
O chiclete Mentos te custaria mais caro do que essa qualificação, do que esse próximo passo. É preciso ter coragem para investir na carreira, para dar esse próximo passo, para se diferenciar, não só como profissional de experiência do cliente, mas para se diferenciar enquanto negócio. Nós temos feito, junto com os nossos clientes, histórias incríveis. Inclusive, muita gente faz tão bem isso aqui da mentoria que acaba adquirindo outros produtos porque vê resultados, e não porque a gente empurra outros produtos, outras coisas. Então, eu espero que a gente possa construir histórias tão impactantes quanto essas que eu contei aqui para vocês, de tantas empresas que tiveram tanto sucesso. Te espero na nossa mentoria. Espero que você tenha gostado desse resumão aqui do que a gente trouxe, do que a gente protagoniza. E lembre que empresas que investem em experiência do cliente chegam a crescer até 190% mais rápido do que quem não investe. E que se você acha que você proporciona uma boa experiência para o seu cliente, cuidado, porque a Bain Company mostra que 80% dos presidentes acreditam que entregam uau, só 20% dos clientes concordam. Reflita para ver se não existe esse abismo e se não existem oportunidades de melhoria dentro do seu negócio. Te espero nas nossas mentorias e deixo convite também, caso você queira tomar um café comigo ou com a nossa equipe, ou participar de eventos presenciais, para que você nos chame para conversar e que a gente possa construir um Brasil muito melhor, porque é o quinto maior país do mundo, com muitas oportunidades, pessoas muito criativas, só depende de cada um de nós parar com essa síndrome do vira-lata, sabe? Do tipo, mas aqui é Brasil, não dá, e ser protagonistas dessa história. Eu fui convidada para ser coautora do best-seller Protagonista, e eu levo isso muito a sério, e quero que você também seja um super protagonista. Nos vemos em breve.